Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor Borges Paulino, eu sou coordenador de missões de observação eleitoral da Transparência Eleitoral Brasil e hoje nós temos um convite muito especial. O convite é para você que já ouviu falar, ou que tem interesse, ou que gostaria de saber um pouco mais sobre esse mecanismo denominado Missão de Observação Eleitoral. O que é, quais são os seus objetivos, seus propósitos, sua definição e conceito, a sua estrutura e como você, um cidadão, uma cidadã, pode, além de ser eleitor e eleitora, participar de uma forma mais ativa no processo eleitoral brasileiro e da construção de uma democracia mais sólida e mais forte. Então eu te convido a acompanhar aqui conosco os próximos vídeos, as próximas aulas, e ao final dessas aulas entender um pouco mais e, quem sabe, se tornar parte de uma das nossas missões de observação eleitoral. Vamos lá! Aqui nesse sumário, nós trazemos quais são os pontos que as próximas aulas vão discorrer sobre. Nós temos os aspectos gerais da observação eleitoral, então, como eu lhes disse, conceito, os objetivos, a estrutura e atuação de uma missão e o alcance e a abrangência dessa missão de observação eleitoral. No segundo módulo, nós falaremos um pouco mais sobre a legislação nacional e internacional que disciplinam o que é a observação eleitoral. Trataremos um pouco sobre as declarações internacionais, os tratados, sobre a legislação interna aqui de nosso país, do Brasil, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que rege a observação eleitoral, os direitos e os deveres dos observadores eleitorais e, ao fim e ao cabo, o código de conduta que nós temos e que existe internacionalmente sobre os princípios gerais da observação eleitoral. O terceiro e último módulo, dividido em 4 pontos, trataremos sobre como funciona realmente o trabalho de uma missão de observação eleitoral, que pode ser abreviada com a sigla MOE, M-O-E. Inicialmente falaremos sobre a institucionalidade dos procedimentos, como funciona a missão de observação eleitoral e o seu trabalho. Falaremos sobre a sua atuação íntegra e em conjunto com as instituições durante a observação eleitoral. Trataremos dos relatórios, que é o resultado final, a obra-prima de uma observação eleitoral. E, por fim, os elementos e as etapas a serem observadas durante cada fase da observação eleitoral. Bom, pessoal, os aspectos gerais da observação eleitoral no que se refere ao conceito, a bem da verdade, a observação eleitoral ela começou em 1857, quando da realização de eleições no antigo país denominado Moldávia. Essa eleição e esse registro é o primeiro que data do início da observação eleitoral conhecido internacionalmente. De muitos anos para cá, de muito tempo para cá, a observação eleitoral ela foi tendo alterações, ela foi passando por determinadas ondas que definiam, ora, o seu objetivo, ora, o seu conceito, e progressivamente foi evoluindo até chegar nos dias de hoje, pelo que nós temos como observação eleitoral. Se vocês olharem no slide, a definição de observação eleitoral é bem ampla. Porém, existem tratados internacionais, como eu lhes disse, que iremos trabalhar aqui, que trazem uma definição um pouco mais exata sobre o assunto. Porém, de forma geral, a observação eleitoral ela é uma recolha sistemática, abrangente e técnica, e, de certa forma, precisa e imparcial sobre as leis, sobre os processos e instituições que permeiam o ciclo eleitoral. Ou seja, tudo que se refere, tudo que é pertinente e atinente a uma eleição, a um processo eleitoral de escolha de seus representantes, a observação eleitoral faz uma análise, faz uma coleta de informações a respeito desse aspecto, tudo que gira em torno. De novo, uma análise precisa, imparcial e técnica. De mais a mais, ela também é uma prática global que visa contribuir com o quê? Com a assessoria e, de certa forma, o fortalecimento das autoridades eleitorais, dos players eleitorais e, ao fim e ao cabo, do próprio processo eleitoral. De certa forma, também contribuindo para o fortalecimento da democracia. É uma contribuição palpável, objetiva, nacional e internacional de democratização e promoção do Estado Democrático de Direito. Ela se insere, a observação eleitoral, no contexto das práticas destinadas a visar e fortalecer as instituições dos estados, os estados de direito, os países, os municípios, os estados como nós temos no Brasil, e também visa fortalecer a boa governança dos gestores que são eleitos, dos representantes que nós votamos e elegemos. Por fim, é uma expressão palpável da comunidade internacional de todos os países e dos órgãos multilaterais com a promoção de todos esses valores que eu lhes disse. Então, resumindo, o conceito da observação eleitoral, o que é? Um grupo de pessoas
nacionais ou internacionais. Nós chegaremos lá para entender a diferença entre uma missão internacional e uma missão nacional, mas um grupo de pessoas que acompanha esse processo eleitoral por meio de uma série de atitudes técnicas, de análises pré-definidas por meio de formulários, por meio de uma recoleta sistemática, por meio de um sistema pré-definido para analisar como funciona essa eleição e, ao fim e ao cabo, tentar colaborar com recomendações, com sugestões e com a análise de como esse processo é sólido, é fortalecido, é democrático ou não. Bom, os objetivos da observação eleitoral. Na esteira do que a gente já falou até aqui, temos uma série de pontos que poderiam ser destacados. Entre eles, o objetivo da observação eleitoral como um instrumento jurídico de cooperação política e participação nacional e internacional é proporcionar que o cidadão, além de ser um eleitor, além dele votar no seu representante, ele possa também ser parte ativa do processo eleitoral. Não só como eleitor, não só no dia da eleição, mas na etapa pré-eleitoral, ou seja, durante as campanhas, durante o processo de elaboração das leis que vão reger o processo eleitoral, durante o processo de escolha dos candidatos que eventualmente vão se lançar postulantes no processo eleitoral, no dia da votação, acompanhando como funciona o processo de votação, a urna eletrônica, como funciona a questão dos mesários, a distribuição das urnas, e por fim o processo pós-eleitoral, que nós trabalharemos aqui detalhadamente cada um deles, a transmissão dos votos, a contabilização dos votos, a diplomação dos eleitos e todos esses critérios. Ou seja, então o primeiro objetivo que eu gostaria de destacar é que a observação eleitoral visa proporcionar ao cidadão, à pessoa, ao indivíduo, uma participação mais ampla do processo eleitoral. Número 2, e como eu disse no início da nossa aula, a observação eleitoral começou primordialmente como um instituto que visava prevenir fraudes, ou se não, quando muito, intimidar pessoas que tinham como objetivo fraudar as eleições. Conforme o tempo foi passando, com o passar dos anos, é claro que a observação eleitoral foi evoluindo, foi chegando mais nessa questão da participação do cidadão, da coleta sistemática de informações, da elaboração de sugestões aos órgãos eleitorais, aos players, mas ainda assim existe um aspecto que é referente ao fortalecimento da confiança pública do eleitorado nos processos de votação e a legitimação dos resultados, sendo esse um segundo objetivo que eu gostaria de destacar da observação eleitoral. A terceira, como eu já disse aqui por inúmeras vezes, trata-se de uma realização sistemática de um conjunto de ações e atividades complexas, imparciais, técnicas, precisas, voltadas ao quê? A acompanhar de forma direta esse processo eleitoral. Como são as leis, qual é o processo de elaboração das leis, qual é o processo de eleição dos candidatos e candidatas que irão postular os cargos, como é o voto, se é voto em papel, se é voto na urna, como funcionam as campanhas eleitorais em termos de financiamento das campanhas, a participação de minorias, de mulheres, de indígenas, de negros, como é feita a eleição proporcional, a eleição do legislativo, do executivo, ou seja, é uma coleta de todas essas informações, de forma imparcial, é bom que se destaque isso, técnica, para, ao fim e ao cabo, termos um compilado após cada missão, então, uma missão em cada ano de eleição, e ao fim de todos esses processos, constatações, análises, estudos acadêmicos, sugestões e toda uma sorte de atos que podem decorrer daí serem realizados após cada missão. Então, esse é o terceiro objetivo que eu gostaria de destacar, essa realização sistemática da coleta de informações. O quarto objetivo geral da observação eleitoral, como vocês podem ver do slide, é a formulação de um conjunto de conclusões e recomendações para todos os participantes desse pleito eleitoral, e que visa justamente o quê? Fortalecer o processo como um si, a autoridade eleitoral que rege o processo, os partidos políticos, os próprios players eleitorais, o cidadão e a sociedade como um todo. Então, decorrente dos outros três objetivos, o instrumento jurídico de participação dos cidadãos, a prevenção de fraude, fortalecimento dos resultados, legitimação dos resultados, essa realização de uma coleta de informações, o quarto objetivo vem na esteira de tudo isso, que é justamente, ao fim e ao cabo de cada missão de observação eleitoral, como nós iremos ver aqui nas próximas aulas e nos próximos slides, por meio dos relatórios que cada missão faz quando termina o seu objeto de observação, sugestões, constatações, recomendações de melhoria para que a gente possa cada vez mais caminhar para eleições 100% transparentes, limpas, justas e participativas do aspecto do eleitor, do cidadão. Então, esse é o quarto objetivo de uma observação eleitoral. O quinto é o fomento, nada mais nada menos, uma cultura regional, macropolítica ou regional, ou própria nacional, de uma
uma cultura política, de um aspecto político que o cidadão se sente inserido na comunidade e consciente de como funciona o seu sistema eleitoral, o seu sistema político, aumentando o quê? O respeito pelos direitos políticos, os direitos cíveis, os direitos humanos e demais direitos fundamentais internacionalmente reconhecidos e que o Brasil se comprometeu por meio dos tratados internacionais. Esse seria já o quinto objetivo. O sexto e último, como já dito nos demais objetivos, é uma compilação de informações relacionadas aos processos eleitorais de diversos países. E aqui eu só gostaria de ressaltar o seguinte: diversos países se inserem no contexto das missões de observação eleitoral internacionais. A gente vai explicar a diferença de cada uma, mas por hora, a Transparência Eleitoral Brasil, é bom que se frise, apenas realiza missões de observação eleitoral nacional em nosso território brasileiro. Aqui, sobre os aspectos gerais da observação, temos a estrutura e atuação de uma missão de observação eleitoral. Para que não fique uma coisa muito abstrata, como funciona de fato esse mecanismo chamado observação eleitoral, eu gostaria aqui de destacar qual é esse conjunto de pessoas, o que é esse conjunto de pessoas, como ele é dividido. Pois bem, nós temos uma equipe que é dividida em 4 etapas. Cada missão de observação eleitoral, dependendo da organização, e aqui eu posso falar em nome da Transparência Eleitoral Brasil, mas cada organização pode ter uma divisão que varia conforme as suas necessidades, a sua história, a sua cultura. Porém, a transparência eleitoral, via de regra, se define dessa forma em cada missão. Nós temos o número 1, a base da pirâmide, que é a equipe base, constituída pela coordenação da missão. Aqui nós temos o coordenador geral da missão, temos os coordenadores que eventualmente a missão eleja para cada assunto. No número 2, a segunda base da pirâmide ali de baixo para cima, temos os especialistas. Quem são? Especialistas são pessoas que compõem a missão, que estudam e que se destinam a observações específicas de cada assunto. E eu cito exemplos para ilustrar bem. Nós temos especialistas de gênero, que vão analisar aspectos do processo eleitoral observado sobre a vertente, sobre a perspectiva de gênero. Nós temos especialistas em direitos indígenas, em voto indígena, temos especialistas em direito tecnológico, em urnas eletrônicas e uma série de outras questões. Ou seja, junto com a equipe base, com a coordenação, a coordenadora geral, a coordenadora administrativa, a coordenadora dos observadores e dos líderes, temos os especialistas que fazem esse trabalho minucioso e pormenorizado da sua vertente, da sua especialidade, da sua área, para que depois, no relatório final, como nós veremos, possa trazer elementos específicos daquele assunto, daquele tema. A terceira base ali da pirâmide, chegando quase no seu topo, nós temos os coordenadores regionais, que geralmente, via de regra, são divididos por estados. Eles são exatamente a ponte entre os observadores, que é o quarto lugar da pirâmide, e a coordenação geral, e por que não também com os especialistas. O trabalho dos coordenadores é, em cada estado com os seus observadores, organizar o plano de trabalho dos observadores na sua região, no seu município e na sua cidade. Os coordenadores são pessoas que têm mais experiência de observação eleitoral, podem administrar uma equipe e sabem todo o funcionamento de uma missão de observação eleitoral e estão apostos, estão prontos para sanar todas as dúvidas que os observadores têm, para fazer a maximização da possibilidade de trabalho do observador, ou seja, facilitar a vida do observador no seu trabalho, facilitar a vida da equipe base quando precisa passar orientações, quando precisa passar informações à ponta da pirâmide, que são os observadores eleitorais. Os observadores eleitorais, como nós veremos nas 3 etapas da missão de observação eleitoral, são, digamos, o ponto crucial da eleição, do dia da votação, pois são eles e elas que, durante o dia da votação de um processo eleitoral, vão a campo acompanhar como é o desenrolar daquela eleição, como os eleitores e as eleitoras votam, como está funcionando o processo eleitoral naquele dia, e depois transmitem todas essas informações para os coordenadores regionais e, por sua vez, à equipe base. Pois bem, aqui nós temos o alcance e abrangência de uma missão de observação eleitoral. Como eu anunciei inicialmente, nós temos uma divisão entre missões de observação eleitoral internacional e missões de observação eleitoral nacional. O slide ali do lado esquerdo, na parte de baixo, eu coloquei algumas imagens de exemplos de organizações internacionais, multilaterais, supranacionais que realizam missões de observação eleitoral internacional. Nós temos a Organização dos Estados Americanos, a OEA, nós temos a União Europeia, que também realiza missões de observação, temos o The Carter Center, que já seria uma instituição mais privada e não um organismo internacional ou multilateral. São organizações que vão a outros países que não aqueles que elas estão sediadas
ou aqueles que elas possuem nacionais, vão a outros países com essa equipe de pessoas que compõem a missão de observação, como eu expliquei no slide anterior, e fazem um acompanhamento, o monitoramento do processo eleitoral. Ou seja, por que missão de observação internacional? Porque ela é composta, naqueles 4 grupos que expliquei, de pessoas que não são nacionais do país observado. Exemplo, para não ficar abstrato. Se a Organização dos Estados Americanos, a OEA, vem realizar uma missão internacional no Brasil, todas as pessoas que compõem aqueles 4 grupos não podem ser brasileiros ou brasileiras. Daí porque se chama Missão de Observação Internacional. Por outro lado, a Missão de Observação Eleitoral Nacional, que é o nosso caso da Transparência Eleitoral Brasil, são pessoas brasileiras que compõem aquela missão, compõem aquela base de equipe, desde observadores, coordenadores, especialistas e a coordenação do grupo base, todas nacionais. E é possível que exista uma MOI nacional em outros países. Existem organizações tal qual a Transparência Eleitoral em outros países, e eu cito como exemplo a MOI Colômbia, composta por colombianos e que acompanha o processo eleitoral da Colômbia. Nós, Transparência Eleitoral Brasil, brasileiros e brasileiras, acompanhamos o processo eleitoral brasileiro. Essa é a diferença, em certos termos, e guardadas as proporções, entre uma missão internacional e uma missão nacional. Logo acima do slide existem 3 itens, que são aquela sequência de quais etapas a missão, por meio da sua equipe, faz o monitoramento, faz o acompanhamento e a observação. Nós temos a primeira fase, que é a fase pré-eleitoral. O seu nome já diz exatamente o que ela se refere. Pré-eleitoral vem de antes da eleição, vem antes do dia da votação. Então, todos os exemplos que eu citei de objetos de observação possíveis nessa etapa, elaboração das leis, escolha dos candidatos, as campanhas, o financiamento, a gente vai chegar numa parte mais detalhada sobre isso. Se insere aqui nesse item. A missão de observação eleitoral, ela acompanha essa etapa, ela acompanha não só o dia da votação, mas antes também. O segundo momento, que é o dia da votação, e como eu disse, o ponto principal dos observadores, é o domingo mesmo, onde os eleitores e eleitoras saem para votar. Então, desde o início, quando se inicia a votação até o término, até a transmissão de votos, é a categoria denominada dia da votação. Talvez um grande passo, um passo muito importante para a observação eleitoral, mas não apenas esse. E por fim, o período pós-eleitoral é depois de vencido o dia da eleição, depois de passado o dia da eleição, como a autoridade eleitoral, como os candidatos, os players, a sociedade recebe os resultados e, de fato, diploma os seus candidatos eleitos, suas candidatas eleitas e começa a governança.